Efésios 5, 22 até 33. Está escrito assim. E o tema hoje, 2 conselhos aos maridos e às esposas. Então, um tema sobre família. Por isso o irmão Gilberto abriu o culto com Hebreus, falando de que honrado é o leito, o matrimônio, não é isso? É sem mácula. Digno de toda honra é um matrimônio, né? Um leito sem mácula. Então vamos falar um pouco sobre família, sobre marido, sobre esposa. Um tema que eu refleti um pouco essa semana, cheguei a pensar em alguns detalhes. Então vamos aproveitar para expor para a igreja inteira alguns ensinamentos dessa natureza. Vamos lá então, Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. 1 Timóteo 3. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, de 1 até 7. É um texto correlato, paralelo a esse que nós lemos. Está escrito assim, 1 Pedro 3. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vós próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus, nós te pedimos a tua graça, a tua bênção, que a tua palavra que foi lida seja edificadora no meio do teu povo, que abençoe as vidas, abençoe os lares, abençoe os casamentos, fale com os maridos, fale com as esposas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Então o tema são 2 conselhos apenas, para os homens, para os maridos, 2 conselhos para as esposas, 2 conselhos tirados desses textos que lemos. É claro que daria para a gente trabalhar e pensar muitos outros detalhes, mas 2 para cada eu acho que fica bem equilibrado. Primeiro de tudo, o texto de Efésios mostra, Efésios 5, 25, maridos, amai vossa mulher. Vamos falar primeiro com os maridos, tá? Maridos, amai vossas esposas, amai vossas mulheres, vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja. É parte da responsabilidade do marido, e quem sabe a maior que o homem tem no lar, amar a sua esposa. Nós, como homens, como maridos, devemos amar as esposas. Por quê? Primeiro, porque é um imperativo. A Bíblia fala amai. O texto aqui diz amai. Esse amai é incondicional. Esse amar é independentemente do que a gente vê. Amai é independentemente se a esposa já fez alguma coisa que mereça em troca um olhar, um carinho, uma atenção. O amor bíblico aqui é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor sem interesse, é o amor apesar de, é o amor como o de Cristo. A responsabilidade do homem é muito grande, porque o texto fala assim: como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Como Cristo cuida da sua igreja. O texto fala que porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja. Então, como Cristo ama a sua igreja, como Cristo alimenta, como Cristo cuida, esse deve ser o tipo de amor que o homem deve mostrar por sua mulher, por sua esposa. Um amor que tem atenção, que cuida, que supre as necessidades. Esse amor, irmãos, tem que ser visível, tem que ser mostrado, não é um amor abstrato, um amor que eu amo, um amor de palavras. Talvez mais do que o marido falar, eu amo minha esposa, talvez o mais adequado seja a gente perguntar para a esposa: esposa, você se sente amada por ele? Será que você enxerga de fato o amor dele? Porque às vezes é um amor que o homem acha que está amando, o homem acha que está arrasando, mas a esposa não se sente amada e não é alvo de atenção, de cuidado, de carinho, de proteção, de guarda, de alimentação, de suprimento, de segurança, de proteção. E então, o que acontece com os homens às vezes? Nós devemos ter e mostrar um amor desse nível, irmãos. Um amor que se preocupa pela esposa. Esposa não deve, não pode passar necessidade, por exemplo. O homem deve ficar atento se a esposa está bem alimentada, se ela está bem vestida, se ela está bem cuidada. Esse é um tipo de amor que a Bíblia exige. Um amor sacrificial. Sabe o que é o amor sacrificial? É o amor que você está se ofertando dia após dia, oferecendo a sua vida em prol do outro. No caso, em prol aqui da mulher, em prol da esposa. Você está usando a sua vida em prol de outra vida. Você está usando a sua vida para manter outra, para cuidar. Nota que Cristo está tratando de sua igreja para apresentar ela pura, perfeita, imaculada diante de Deus. A obrigação dos esposos também é fazer o bem e tratar das esposas para melhor e não para pior. Assim como Cristo está tratando da sua igreja para lá na frente ela aparecer uma noiva bela, linda, imaculada, perfeita, formosa, assim é o homem que deve tratar a sua mulher. No decorrer dos tempos, ela deve ir melhorando, ela deve ser bem cuidada. Para também a semelhança do cuidado de Cristo com a igreja, o homem cuide da sua mulher para o melhor, para apresentá-la a ela, a Deus, espiritualmente também. Linda, perfeita. Espiritualmente, e materialmente, fisicamente, para melhor e não para pior, irmãos. Às vezes nós olhamos alguns casamentos que a esposa parece que passa por uma guerra. Porque falta cuidados do esposo, falta cuidados do marido, em cuidar de sua esposa, em prover o que é necessário, em observar o que está acontecendo com ela, em ter um amor sacrificial, incondicional. Então a obrigação bíblica do homem cristão, irmãos, ame a sua esposa, ame com amor ágape, ame com amor de Cristo, ame entregando-se a ela, ame cuidando como se fosse o seu próprio corpo.
você não ficaria com fome, você não ficaria doente, você cuidaria do seu corpo. Então, cuide da sua esposa. Esse é o conselho bíblico. E o Senhor vai cobrar. O Senhor vai cobrar quem não cuida da esposa. O Senhor vai cobrar negligência no lar. O homem é o sacerdote de seu lar. O Senhor vai cobrar negligências. O Senhor vai cobrar palavras ásperas, grosserias, insultos, ofensas e até físicas, que é um absurdo, até socialmente falando. O Senhor vai cobrar. Então nós, como cristãos, como homens de Deus, nós devemos, como homens cristãos, ter uma outra perspectiva de casamento. É um casamento em que o amor é o vínculo da perfeição. O amor para com a mulher é vivo, é visto, é visível. A mulher precisa do amor. Às vezes o homem, como a gente vai talvez comentar mais aqui na frente, ele precisa ser respeitado. Talvez o final do texto aqui diz que a esposa respeite ao marido. Talvez para o homem o que pesa mais nele é ser respeitado pela esposa. Respeitado. Mas a mulher, ela quer ser amada pelo homem. Amada de forma visível. Amada de fato. Com manifestações concretas desse amor. Um amor que faz também. Não é só um amor que diz. Porque o amor bíblico é um amor que faz. Um amor que tem ação. Amor que tem atitude. Amém, irmãos? Então, o primeiro conselho do texto que ele mostra, evidentemente, é: ó, maridos, amai vossa mulher. Amai. Diante da Bíblia é inconcebível. Pensa aí uma ilustração, um aconselhamento pastoral, e o homem chega e fala: eu não amo mais a minha esposa. Diante da perspectiva bíblica é inconcebível. Porque a Bíblia não está falando de você sentir amor. A Bíblia não está falando de você achar um negócio legalzinho. Não é um sentimento, não é uma paixão. A Bíblia não está querendo saber qual é o seu contexto. O Senhor fala: maridos, ame. Amor na Bíblia é decisão. Eu vou amar e pronto. Eu vou amar, porque senão não é amor ágape, não é amor sacrificial, não é amor incondicional. Se eu precisar de alguma condição, se eu precisar de alguma coisa que me satisfaça. Mas a Bíblia fala: ame. Você casou, tem um relacionamento, firmou uma aliança com Deus, com essa mulher, e diante da sociedade, a Bíblia fala assim agora: ame. E isso não é sentimento, ame. E vá até o fim. Amém, maridos? Amém? Ame. Não é para amar hoje, um dia, uma semana, um mês. É para amar indefinidamente. Ou até que a morte nos separe, não é isso? O contexto até dos casamentos. Até que a morte nos separe. Até porque no céu não vai ter mais casamento. Infelizmente eu tenho que falar isso para vocês. Não vai ter mais, tá? Chegar lá, não tem mais marido e mulher. Os casais lá não vão continuar tendo a certidão de casamento, tá bom? Mas vai ser uma maravilha, do mesmo jeito. Mas casamento é coisa para agora, para a terra. Esse relacionamento entre homem e mulher é coisa para hoje, para a nossa vida, aqui na terra. No céu não haverá mais necessidade disso. Segundo conselho para o marido: seja líder do seu lar. Líder, Efésios 5:23 diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Maridos, nós devemos, homens, esposos, nós devemos ser líderes do nosso lar. Nós devemos ser sacerdotes do nosso lar. E vocês vão entender mais para frente o porquê disso. É indispensável ao homem reconhecer que Deus o colocou como sacerdote espiritual. É Deus quem colocou, irmãos, como líder de sua esposa e também como líder sobre seus filhos. Não é uma decisão nossa. O casamento, a união entre homem e mulher, não foi uma invenção humana. A filosofia pós-moderna agora diz que isso foi invenção de homens e convenção humana que pode ser quebrada. Nós cristãos vemos na Bíblia Deus pegando um homem e uma mulher e falou: vocês vão se juntar e ser uma só carne. Foi Deus quem criou o casamento.
Por isso a seriedade e a sacralidade disso nos padrões bíblicos. E quando Deus cria o homem, Deus dá ao homem domínio e liderança, e também no seu lar. Por isso é reforçado em Efésios. E não é só coisa do Antigo Testamento, de épocas bárbaras. Estamos no contexto do Novo Testamento, de Efésios. E Pedro também fala, 2 apóstolos, Paulo, Pedro, falando. E eles falam a mesma linguagem. O homem deve ser o cabeça da mulher. O homem deve ser líder. O homem deve ser sacerdote de seu lar. Então é indispensável nós reconhecermos isso. É indispensável que nós compreendamos que isso é o propósito de Deus para funcionar as coisas, irmãos. É propósito de Deus. Tá bom? É estrutura. A gente fala que isso são estruturas. Deus, quando criou céu, terra e mar e todas as coisas, Deus criou estruturas nas quais Ele deseja que as coisas ocorram. E quando a gente sai da estrutura divina, bíblica, as coisas se corrompem. Por isso, quando a gente mistura igreja com Estado, as coisas se corrompem. Porque na estrutura de Deus, igreja é uma coisa, Estado, governo é outra coisa, governo civil é outra esfera. Quando a gente mistura os papéis, as funções do homem e da mulher, dá problema, irmãos, porque Deus colocou uma função para o homem e uma função para a mulher. Quando a gente mistura a função de filho com a função de pais ou de líderes, a gente troca também as bolas e também dá um problema. Quando a gente mistura a função de empregado e patrão, a gente tem problema também. Então Deus criou uma estrutura para as coisas e inclusive para o casamento. De Gênesis a Apocalipse, encontramos essa ordem na família. Pode pesquisar de Gênesis a Apocalipse. Cristo é o cabeça do marido, o marido é o cabeça da esposa e autoridade sobre filhos, e a esposa e mãe é autoridade secundária sobre os filhos e auxiliadora do marido. E filhos devem ser submissos aos pais. Muda-se essa ordem, nós temos caos familiar. Nós temos então caos. Quais as responsabilidades então desse homem que é líder? Como líder, você tem que liderar. Como liderança, biblicamente falando, você é responsável pela provisão do seu lar. Basicamente você, homem, o homem é que tem que trazer o sustento para o lar. Ah, mas como faz a mulher que trabalha? Não estamos falando nada sobre isso ainda. Nós só estamos falando que a responsabilidade é do homem. Se a mulher quiser trabalhar, é outro detalhe, o casal conversa, e dentro dos padrões bíblicos, totalmente num contexto legal e próprio, contexto de consenso, é outro detalhe. Mas e se a mulher não trabalhar? É o homem que é o responsável. É o homem que é responsável pela provisão do seu lar. Trazer o mantimento, trazer o alimento. É o homem que é responsável pela proteção. Você que protege. Guarda a sua esposa. Guarda do mal, guarda do perigo. Guarda fisicamente, guarda espiritualmente. Sua função é ser guarda. E não é só proteção de muro e cerca elétrica. É proteção afetiva também, emocional. Às vezes a esposa insegura, às vezes a esposa tem suspeitas a seu respeito, de fidelidade e outras questões. É sua obrigação como homem protegê-la e falar para ela e mostrar todas as condições em que ela fique tranquila e protegida quanto à estabilidade do seu lar, quanto à estabilidade de sua fidelidade, quanto à estabilidade do seu compromisso de fidelidade conjugal. Amém, irmãos? Então, não cabe nesse contexto Facebook oculto, senhas e mais senhas, contas totalmente privadas, recursos financeiros com caixa 2. Então, não cabe esse tipo de coisa. Na vida familiar e na proteção, entra a ideia também da proteção afetiva. O homem tem que deixar a sua mulher protegida
nesses termos também. E ele deve ser aquele que dirige também, que mostra rumos. Nós vamos para cá, a família vai caminhar ou vai viver de qualquer jeito? Ah, casamos, temos filho e tal. E para onde vocês vão? Tem projeto? O que acontece? Primeiro que cristão vive para a glória de Deus, não é isso? Vive para fazer a vontade de Deus. Então nenhum cristão vive ao léu, largado. Não é isso? Então qual o projeto? Qual o plano? Para onde vai a família? Como família, como homem, mulher, esposo, filhos, para onde que vai? Como nós vamos glorificar a Deus? Qual o plano de Deus? Nós vamos morar aqui, ali, ou acolá, vamos comprar isso, aquilo, aquilo outro. Qual é o planejamento? Qual é a direção? Qual é o norte? O homem tem que romper isso. Romper, olhar, trabalhar. E a liderança não quer dizer também que a mulher é excluída, tá? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que o homem tem que ficar atento e buscar, e se antecipar, e prever, e saber que a responsabilidade é dele sobre os caminhos da família. E aí ele ouve, é claro, ouve a esposa, ouve pessoas, ouve o conselho bíblico, ora ao Senhor, busca alternativas para a direção de sua casa. Mas duas coisas importantes na Bíblia, a parte dos homens, que são só 2 conselhos, não é isso? O primeiro, amor, e o segundo, liderança. O resto, irmãos, você pega esse princípio e aplica a casos especiais. E aí você resolve milhares de casos. Quando tem uma briga, tem uma situação adversa, lembre-se, você deve amar a sua esposa. Nessa briga, nesse conflito, você tem que tratar ela com amor. Quando tem uma situação difícil na família, você é líder. E você vai se espelhar como deve ser um líder. E trabalhar como um líder na família. E esses 2 conselhos, irmãos, eles já ajudariam muito os nossos lares, muito a postura do esposo. E eu acredito que muitas esposas ficariam com um sorrisão aqui, ó, de orelha a orelha, no outro domingo. Não que eu esteja acusando ninguém, nenhum marido de ser ruim, tá? Mas você trabalhar o verdadeiro amor e a verdadeira liderança já ajudaria e abençoaria muito, muito, muito a sua esposa. Amém, irmãos? E para as esposas, aí fica até bem evidente, né, o que os 2 textos começaram falando. Submissão, esposas, sede submissas. Então está lá em 1 Pedro 3, versículo 1, está escrito o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Sede submissa. A Judith Kemp, que é a esposa do Kemp lá, do Jaime Kemp, que trabalha com casamento, ela diz o seguinte. Ela falou assim, ó, nós não gostamos muito da palavra submissão. Uma mulher, né, falando. Não gostamos muito da palavra submissão. Porque traz a ideia de um marido com chicote na mão, obrigando a esposa a limpar suas botas e fazer tudo que ele mandar e quietinha. Então, às vezes, quando a gente fala da submissão da mulher, vem essa imagem à mente, não é isso? É aquele coronelzão chegando no final da tarde, a mulher tendo que tirar a bota fedida, sentar, lavar os pés dele, e ele faz tudo, e ela fica quietinha, não pode dar um pio, sim senhor, não senhor. Mas isso é uma incompreensão bíblica. É claro que a Bíblia não está falando que a submissão é dessa maneira. A verdade, a palavra submissão vem de uma junção de 2 palavras. Sub, abaixo de, e missão. Ou seja, debaixo da missão. Debaixo da missão de alguém. O nosso maior exemplo sobre submissão, normalmente vem de Abraão e Sara. É exatamente o que aconteceu lá. Deus chama Abraão e dá uma missão para ele. Depois vem Sara e junta-se a essa missão. É o que aconteceu no Éden. Deus chama Adão e dá uma missão para ele. E depois cria Eva e ela se junta como auxiliadora. Nota que desde Gênesis capítulo 2, o Senhor cria a mulher falando, eu vou te criar, Adão, uma auxiliadora idônea, legítima, à sua altura. Então isso é bíblico, irmãos. A gente não pode
desconsiderar o que a Bíblia está falando de capa a capa. O problema não é a submissão da mulher. O problema é a depravação humana. Porque todas as doutrinas você vai ter dificuldade. Por causa não das doutrinas, por causa da depravação do homem. Mas o mandamento de Deus é perfeito. É isso que a gente tem que falar e pregar em alta e bom tom. O mandamento de Deus é sempre perfeito. Nós é que somos corruptos. Se há um problema com a submissão da mulher, não, o problema não é a doutrina bíblica e os parâmetros bíblicos. O problema é a corrupção do homem. Ah, mas se o feminicídio tem homens já espancando mulheres, matando mulheres por aí, e ainda fala de submissão? Sim, porque esses homens não vão observar a submissão bíblica em nenhuma parte da Bíblia. Porque a Bíblia jamais autorizou o homem a bater em mulher, ofender mulher. Pelo contrário, o que a gente viu que a Bíblia manda? Então, se estão matando mulher, espancando mulher, não são homens bíblicos. Então, o problema não é com a submissão. O problema é com homens que não são bíblicos de maneira nenhuma. Na verdade, a gente deveria, é porque é até perigoso com a nossa cristandade. Mas nós, como cristãos, nós deveríamos desafiar o mundo. Eu desafio, encontre um crente, sério, firme com o Senhor, devoto. Me prove, me ache, em 200 e tantos milhões de pessoas no Brasil, ache um cristão que espanque e mate a sua esposa. Você não vai encontrar, ou não deveria encontrar. Porque nós somos diferentes, irmãos. Aí nós teremos peito para falar. A submissão, a doutrina bíblica, e minha mulher é submissa e ela é muito feliz. E eu amo ela, eu trato ela com respeito, com amor, e ela é bem cuidada. E ela ama ser submissa a mim. Porque ela é bem tratada e bem cuidada. E é um mandamento bíblico perfeito. Aí nós teríamos autoridade para falar, irmãos. Amém? O problema não é a doutrina bíblica. O problema é a deturpação do coração depravado do homem. Porque nós entendemos que a submissão é você ter uma pessoa para lhe ajudar, não um capacho para você pisar nos pés. Nós entendemos que a missão que Deus deu a você é tão bela e tão maravilhosa que sua esposa vai ficar feliz e satisfeita em se unir a essa missão. Nós, homens cristãos, entendemos que submissão não é inferioridade. Porque Cristo foi submisso ao Pai quando ele esteve aqui na terra, e em momento nenhum ele foi inferior. Mas ele foi totalmente submisso a Deus Pai. E nunca foi inferior por causa disso. A mulher, portanto, nunca é inferior e nunca será inferior ao homem por causa de uma submissão. Mas a Bíblia fala para as mulheres, o conselho para as mulheres é: sejam submissas, imitem a Sara. Versículo 1 Pedro 3, versículo 5 em diante. Pois assim também a si mesmo se ataviava outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara. Sara era submissa. E o que implica submissão? O que Sara fazia? Sara que obedeceu a Abraão. Submissão implica em obediência? Sim. Cristo foi submisso ao Pai? Sim. E obedeceu ao Pai em tudo. A mulher submissa ao homem? Sim. Implica obediência? Também. Como Sara, que foi obediente a Abraão, chamando-lhe Senhor. Chamando-lhe Senhor, respeito. Respeito pelo marido, irmãos. Só uma pergunta para os casados, para as mulheres. Você chamaria o seu esposo de Senhor? Sim, Senhor? Sim, Senhor. E aí? Sim, Senhor. Irmãos, é
belo quando você entende a Bíblia e as funções. Nós chamamos isso na Bíblia de complementarismo. O homem tem uma função, um papel, a mulher tem outra função e os dois se juntam e um complementa o outro. Sabe qual a teoria filosófica do mundo? Chama-se igualitarismo. Por isso que tem muitas campanhas, programas pela igualdade de gênero. Sabe o que é igualdade de gênero? O homem e a mulher, só limitando o nosso contexto de casamento. Não quer dizer que a mulher não seja igual ao homem em várias outras circunstâncias. A gente está falando no contexto de casamento. O homem tem uma função, a mulher tem outra função. Se os dois forem iguais, do mesmo tamanho, sabe qual é o problema que dá nisso? Um reino dividido não subsiste. Por que não tem 2 presidentes numa empresa? Já pararam para pensar? Por que não tem 2 presidentes num país? Por que não tem 2 monarcas no império? Não dá para ter 2 autoridades iguais em lugar nenhum, irmãos. Junta um homem e uma mulher. Se os dois tiverem igualdade plena de decisões, e não houver uma liderança, vai dar confusão. Vai um para o lado e outro para o outro. E pronto. Isso é uma coisa lógica, é uma coisa bíblica, é uma coisa lógica. Por isso que Deus é lógico. Pela lógica não dá, tem que ter uma liderança. Ah, é porque ele escolheu o homem? Porque ele quis. Ele criou Adão, escolheu o homem, porque ele quis. Se ele tivesse escolhido a mulher, hoje os homens iam ficar perguntando, por que ele escolheu a mulher? Ele tinha que escolher alguém. Ele escolheu e criou o homem com características e propriedades para a liderança. Foi ele que quis. Ele que fez assim. E a mulher para lhe auxiliar, com características próprias de auxiliadora. Então o modelo é Sara. Sara foi submissa, as mulheres bíblicas foram submissas, a Bíblia fala sobre submissão. Então um dever da mulher é a submissão. Agora não é fácil? Não é fácil. Porque o marido também não é perfeito. Assim como o homem tem que amar incondicionalmente a mulher, a submissão também é, de certa forma, incondicional. Você só se rebela contra ela se ela for uma autoridade que vai lhe atrapalhar em relação a Deus. Que vai te conduzir a opor-se aos mandamentos de Deus. Aí sim, você é legítimo a desobediência. Mas fora isso, não há capricho, não há detalhe, não há si ou aquilo. A Bíblia fala, seja submisso ao seu marido, quando ele é sábio, quando ele é bom e quando ele tropeçar e falhar também. Os irmãos acham que foi fácil para Sara ser submissa a Abraão? Vocês acham que Abraão foi perfeito, o homem da fé perfeito, sempre perfeito? Vocês acham que ele não colocou Sara em enrascadas? Vocês acham que ele, entrando no Egito e dando sua mulher para o outro rei lá, você acha como é que deveria sentir a mulher? Sendo tomada por outro homem, levada para dentro do castelo, riscado ser violada. Como é que deve ter sentido Sara? Poxa, meu marido tem uma cabeça, uma lógica muito interessante. Chega aqui, manda eu falar que sou irmã dele, beleza. Os homens vão me catar e vão me... O rei vai me pegar e vai me possuir lá. Tudo bem, marido. Parabéns, hein? Poxa. Por 2 vezes. E ainda mandou ela mentir. E Sara foi submissa. Porque ela confiava em Deus. A gente tem que confiar em Deus. O homem tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, confiando em Deus. E a mulher tem que ser submissa ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo, confiando em Deus também. Porque não vai ser perfeito, nada vai ser perfeito. Vai ter momentos difíceis, momentos de complicações, mas tem que se confiar em Deus. Confiar no Senhor. Confiar que, assim como Deus direciona, assim como Provérbios 21, 1, deixa eu lembrar aqui, tem um texto muito interessante. Como é que se confia em Deus, esposa?
Estamos acabando já, tá, irmãs e irmãos? Provérbios 21:1. Salmos, Provérbios. Como é que se confia em Deus? Como é que a mulher é submissa e confia no Senhor? Dessa maneira, Provérbios 21:1. Assim como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Como é que vai confiar? Confiar que assim como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. O Senhor Deus é quem conduz. O Senhor Deus é quem inclina para o seu desígnio. Então, como é que a mulher se torna submissa e uma mulher tranquila? Porque ela vai saber que o coração do seu marido está na mão de Deus. E é o Senhor quem o inclina para onde o Senhor Deus o quer. Por isso também é muito importante levar a Deus em oração os seus pedidos, os seus desejos, falar com o marido e confiar em Deus, irmãos, porque o coração dele será direcionado pelo Senhor. Amém? Confiar em Deus com tranquilidade. Uma das características da mulher também interessante é que a mulher deve ter essa tranquilidade. Mas nós vamos entrar no ponto 2 que vai falar sobre isso. Então, primeiro, conselho para as mulheres, submissão, no mais amplo alcance que esse conceito possa abordar. Segundo conselho, respeite o marido. Respeite, no finalzinho de Efésios 5:33 diz, e as mulheres, respeite o marido. Se tem uma coisa que mais trinca o coração do homem é falta de respeito. Trinca, corta, é dolorido o negócio. Olha, vamos fazer assim, assim. Não. Meu Deus do céu, dá uma facada logo. Facada dói menos. Não vou fazer. Falta de respeito às vezes, até em público às vezes. Gritar, falar asperamente. Estão com frio, irmãos? Pode negociar, pode... Pega o controle aí, pode abaixar e desligar. Também tá frio aí, né? Tá não? É o Marcos. Todo mundo tremendo, Marcos. Não, tá frio não. Põe no 0 grau aí. Então, irmãos, a mulher respeite o marido. Respeitar o marido, isso é importante, irmãos. Tá? Cuidado no trato com o esposo. Respeitar, vocês viram lá em Pedro, se eu não me engano, a mulher ganha o seu esposo sem palavras. Olha lá que interessante. A mulher ganharia, hipoteticamente, o seu esposo ímpio sem palavra, irmãos. É coisa que a gente às vezes nem acredita. Não acredito. Só eu mudando meu comportamento, minha atitude, vai ser de tal modo que vai atrair o olhar desse homem para Deus. Tamanha transformação, a Bíblia diz que sim. Pelo agir, irmãos. Pelo modo de ser. Por quê? Porque a mulher foi respeitosa, submissa, mansa, mulher mansa, com espírito tranquilo. Isso tudo envolve o respeito, a mansidão, a tranquilidade, porque envolve você confiar na liderança do seu esposo. Então essas coisas são importantes, irmãos, para o casamento, para os cristãos, para a estrutura do lar, para termos lares fortes, sólidos, saudáveis, para termos criação de filhos de modo adequado, para termos famílias fortes, para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, maridos, ame sua esposa e seja o verdadeiro líder do seu lar. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos e respeitem aos vossos esposos, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Clamamos a Deus, a bênção dele, nos nossos lares, nas nossas casas,
sabemos das nossas dificuldades, das nossas limitações, e que o Senhor nos conduza para fazermos o que é adequado, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, pelos teus conselhos, pelos teus mandamentos, melhor dizendo, ó Deus, pelas tuas orientações, ó Pai. Nós queremos, como servos teus, como igreja do Senhor, viver por tua palavra, Senhor. Viver aquilo que o Senhor tem colocado e mostrado como sendo tua vontade. Com fé, esperança e amor, ó Deus. Crendo, Senhor, que apesar das nossas dificuldades, apesar da nossa carnalidade, os teus mandamentos são perfeitos, ó Pai. As tuas doutrinas, ó Pai, são legítimas, Senhor. E por ela nós devemos viver por tua vontade, ó Deus. Sabendo que elas produzirão certamente o melhor para nossas vidas, para nossas famílias, para os nossos lares, ó Deus. Guarda-nos, Senhor, contra o pecado, guarda-nos contra a tentação, guarda-nos, Senhor, contra as carnalidades, guarda os lares, edifica, Senhor, cada vez mais, fortalece os lares da tua igreja, Senhor, os casamentos, em nome de Jesus. Livra do mal, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, de uma coisa que está ficando até comum no meio cristão também, das separações banais, ó Deus, dos lares desfeitos, da imoralidade, da promiscuidade, dos adultérios. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Guarda os homens, guarda os seus olhos, seus lábios, suas palavras. Como Jó disse, fiz um pacto com os meus olhos. Assim também que nós façamos um pacto com os nossos olhos, para não olhar o que não deve, para não cobiçar aquilo que é equivocado, é errado, é pecaminoso, Senhor. Guarda as mulheres, guarda as esposas, Senhor, igualmente, Senhor, para serem fiéis nos seus relacionamentos, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda-nos, Senhor, para além dessas coisas mais perniciosas, aquelas pedrinhas menores, ó Deus, guarda-nos, Senhor, o rancor, a mágoa, o desleixo, a negligência com o cônjuge, Senhor, a falta de cuidado, a falta às vezes de amor, a falta às vezes de submissão, às vezes a falta de respeito, ó Deus, o esfriamento com o tempo, Senhor. Guarda-nos, Senhor, para continuarmos sendo um lar, conforme a tua vontade, de termos um casamento cada vez mais renovado, fortalecido pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.